Comecei na acupuntura, eu lembro que eu era muito entusiasmado com essa coisa de aliviar a dor. E, e os casos que mais importantes para mim foram aqueles que não deram certo. Tinha aqueles casos assim que eu acabava de fazer a sessão e a pessoa falava, ó, não melhorou nada. Ou então, ela voltava na outra semana, falando, "Putz, voltou tudo de novo um dia depois. Ou logo que eu cheguei em casa. Gente, isso é terrível, né? Você trabalha com uma coisa que não funciona. Então, isso me levou a me aprofundar mais. O que, que é que tinha na cervical de uma pessoa, por exemplo, né, que chegava com dor, aliviava e voltava, e eu me aprofundei dentro da acupuntura. E me dediquei a entender quais as ocorrências que aconteciam na cervical aqui, para ver o que, que é que estava faltando. Dá uma olhada, você acha que só tirador, nesse caso, isso só tirador vai ajudar? Então, e eu me pus a estudar isso dentro da acupuntura. Tem gente que fala assim, não, mas o negócio nosso é canal. Olha, a acupuntura vem de uma medicina preocupada a, por exemplo, restaurar medula. Como assim? Você vai ver, olha, a acupuntura vem de uma medicina que procurava lidar, por exemplo, com febre amarela. Eu lembro que eu tive contato com um pós-graduado em medicina chinesa e acupunturista da China. E ele me falava assim, né, aqui no Ocidente, uma febre amarela, ele chegou bem na época da febre amarela aqui no Brasil, vocês sofrem muito, vocês vão parar no hospital, toma remédio, acaba morrendo. Lá na China é um pacote de erva e 3 dias de descanso. Então, isso tudo foi mexendo comigo. E a acupuntura, por exemplo, ela é conhecida para acelerar a cicatrização, acelerar a recuperação de cirurgias, desinflamar, acelerar a consolidação óssea. Gente, eu trato pessoas que têm Parkinson, vem aqui tratar Parkinson, vem aqui tratar Alzheimer. E isso daí, eu estou mexendo, por exemplo, no sistema neurológico da pessoa. Então, o acupunturista, quando ele fica muito fechado nessa questão de eu lido com meridianos, com equilíbrios de yin e yang. Equilíbrio de yin e yang também é matéria e função. Basta ler lá no Lin Shu, pegar os grandes clássicos chineses. Aliás, quando a gente se descuida dessas questões do corpo, nós estamos negando todo o conhecimento que está lá no Wan Ji, Su Wen, Shan Han Lun, Jing Ao Lue. Então, a acupuntura ela vai muito além dessa questão de só se preocupar com aonde está doendo, quais os pontinhos que eu lido para lidar com aquilo. E foi me preocupando com isso que eu pude dar um salto no meu trabalho. Vou falar com vocês, mas eu estou aqui me cuidando, tá? E então eu precisei olhar e me aprofundar, por exemplo, em entender os exames. Porque, por exemplo, uma cervical nesse estado, será que eu vou tratar e usar os mesmos pontos que uma cervical nesse estado aqui? E veja que é meio absurdo a gente querer que pare de doer com uma degeneração desse nível, uma lesão desse nível. Então, isso muda tudo. E o que, que acontece? É que nós, acupunturistas, quando nos preocupamos em buscar como aliviador, a gente está negligenciando isso e formando uma opinião sobre a acupuntura que levam as pessoas só a vir aqui para aliviar a dor, porque eu estou tratando minha cervical lá. Gente, ele chega lá, o que, que ele vai ter que, de opção? Pregabalina, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular e cirurgias. A acupuntura tem muito mais alternativas que isso, muito menos invasivas, muito menos lesivas aos próprios órgãos internos. A gente não gera acúmulo químico. Então, nós, acupunturistas,
Precisamos querer mais da acupuntura, nos aprofundar mais. Eu vejo uma certa procura por aquilo que é mais simples. Olha, vamos simplificar o seu diagnóstico, vou te falar uma sequência de pontos. E, na verdade, não é assim. O trabalho é mais árduo, mais profundo, e apesar de eu estar mostrando aqui exames clínicos, exames de imagens ocidentais, a minha abordagem é totalmente da medicina chinesa. E é a partir disso que eu consigo os resultados que eu consigo. O que a gente precisa é parar de querer simplificar aquilo que não é tão simples assim. E sim, ter a gula, ter a vontade, ter a ousadia de ir mais fundo na acupuntura. E assim oferecer um trabalho ou um tratamento real do que pode oferecer a medicina chinesa, do que a acupuntura e a medicina chinesa têm a melhorar na vida das pessoas. A acupuntura foi regulamentada esse ano e o que falta agora é a nossa classe como um todo querer sim dominar uma arte profunda e dar um tratamento digno da acupuntura, levar aquilo que é possível fazer pela saúde das pessoas. Lembrando que então deixa de ter aquela coisa de pôr um pontinho mágico que vai melhorar, que a melhora vai ser rápida, vai ser no mesmo dia. Nós estamos falando de um corpo em que a medicina chinesa, a acupuntura, tabula bem o tempo de recuperação de cada situação. A gente tem os ciclos, né, de 7 em 7 anos, lembra disso? 6 em 6 anos. Eu não estou falando de ciclo de recuperação, eu estou falando dos ciclos do desenvolvimento humano. E nós vamos ter isso também na restauração de cartilagens, de ossos, de tecidos, é, restauração dos fluxos de canais. E isso que a gente precisa estar focado agora e tornar mais público, menos promessas fantásticas e fantasiosas. Até porque o resultado da cultura ele é fantástico, desde que tratado dentro da realidade e da profundidade do conhecimento da medicina chinesa.